Olá, eu me chamo Bruna Andrade. A minha formação é em design, com habilitação em design gráfico e design de produto. E em 2012, junto com dois colegas da faculdade, eu fundei a Gasp Design, uma marca de calçados e acessórios de fabricação própria na cidade de Curitiba, no Paraná. E nós atuamos recuperando resíduos industriais para a produção das nossas peças e também fazemos as modelagens dos nossos produtos com modelagens inteligentes que reduzam os resíduos no processo, nas etapas de corte. E também oferecemos serviços de reparos e manutenções para os nossos clientes, para que eles possam usar nossos produtos por mais tempo, né? Para que somente a vida útil dos nossos produtos. Na graduação, com os meus colegas, a gente já realizava alguns projetos juntos e a gente estava numa fase de próxima conclusão, pensando o que a gente ia fazer depois da graduação. Foi quando o Renan, um dos meus sócios, trouxe essa informação para a gente que o pai dele teve uma fábrica de calçados em Curitiba nos anos 80 que quebrou com a entrada do produto chinês no Brasil. E ele tinha desejo de retomar essa atividade, de voltar a trabalhar com isso. E ele ficava muito frustrado com a ideia de saber fazer calçados e não conseguir passar esse conhecimento adiante, assim. Então, quando ele trouxe o convite, a gente aceitou de imediato, assim. Nós já, nos nossos trabalhos da faculdade, nos nossos projetos, a gente já gostava bastante de usar ferramentas de técnicas manuais para desenvolver os projetos. Então, aprender um ofício como esse para a gente, assim, pareceu uma grande oportunidade. Então, com a Gasp, além de recuperar resíduos, a gente não recupera apenas resíduos da indústria calçadista, mas de outras indústrias também. E a gente tenta inserir, às vezes, a utilização de materiais que não são muito convencionais, né, para o setor calçadista, a fim de tentar reaproveitar o máximo de matéria-prima que a gente consegue. Nesses 9 anos aí, quase 10 de atuação, a gente estima que recuperou, baseado em cálculos que a gente faz de pesagem, né, dos resíduos que a gente recebe, aproximadamente 7 toneladas já de materiais que estariam fadados ao descarte, assim. E ao longo desse período também, o que nos motivou, além de aprender um ofício tão especial como o da sapataria clássica tradicional, a gente já tinha um estilo de vida e estava conectado muito, até na graduação, com as disciplinas referentes a ecodesign. Então, isso motivou a gente a desenvolver um projeto de uma empresa onde a gente também pudesse trabalhar com os princípios dos quais a gente acredita, né? Então, observando também como se deu a história do Gaspar, né? Que a cidade de Curitiba tinha algumas fábricas nos anos 80 e com a entrada do produto chinês, um setor inteiro foi extinto, né? A maioria desses produtores hoje são sapateiros de reparo e manutenção, ou simplesmente fecharam suas fábricas, foram trabalhar com outra coisa. O governo fomentou muito mais aqui na região a entrada das indústrias automobilísticas, né? E concentrou daí mais no Rio Grande do Sul e posteriormente no interior de São Paulo as fábricas de calçado. E é interessante observar a questão também da valorização, né, do trabalho local, da produção local, da matéria-prima e a mão de obra local. Hoje o calçado, para ser fabricado, por mais tecnologia que tenha uma grande indústria, ele ainda precisa muito do trabalho manual. Então, com a globalização e a terceirização da produção de grandes marcas, às vezes essa produção fica concentrada em algum país onde as leis trabalhistas são questionáveis, né? Então, isso trouxe para a gente um despertar de saber, entender e valorizar, especialmente a origem das coisas, em como elas são feitas, em que condições são feitas, né? De que material é feito, qual a origem desse material, e entender o quanto esses recursos são explorados de uma maneira que a gente acredita que deve ser ética e inteligente, né? A fim de se obter sustentabilidade no seu sentido amplo, né? De equilíbrio com a sociedade e com o meio ambiente. E nesses anos todos surgiram para a gente também algumas oportunidades, como foram 2 fábricas que estavam desativadas já há muitos anos aqui na região, e as famílias proprietárias precisavam
se desfazer daquilo tudo, e é um recurso difícil de ser explorado comercialmente, né? Um maquinário e ferramentas muito específicos para a fabricação de calçados e bolsas. E chegou até a gente, né? Alguém talvez disse que tinha isso e precisava achar um fim para isso. Encontraram a gente e a gente recuperou também muitos maquinários e recursos e ferramentas dessas fábricas que hoje implementam a nossa produção. A gente tem muita sorte também de que o Gaspar, o pai do Renan, né, quem nos ensinou o ofício, ele, quando parou de trabalhar com calçados, ele foi mecânico industrial. Então, ele sabe consertar esses equipamentos e fazer a manutenção deles. E o que é muito curioso é que esses equipamentos, eles são basicamente os mesmos utilizados na indústria calçadista hoje. Em alguns casos com mais tecnologia, em outros casos com menos tecnologia, né? Mais manuais. Os nossos equipamentos, eles são mais antigos, então eles são mais mecânicos, não são, né, pneumáticos ou a laser, assim, mas a função que ele exerce é a mesma. E para utilizar os recursos esses de recuperação de resíduos, na verdade, quando começamos o projeto ainda era a ideia de aprender o ofício, criar sapatos e acessórios que nós gostaríamos, observando um pouco as nossas próprias necessidades como consumidores. Mas a gente ainda trabalhava a maneira antiga, procurando no mercado, na indústria, que normalmente é ela que rege as tendências, né? De materiais que estão sendo mais utilizados, e estilo, cor. Então a gente comprava esses materiais e produzia as peças. Até que a gente começou a receber doações de amigos que a família tinha estofaria, então tinha muito retalho de couro, ou retalhos de tecidos, alguns materiais que estavam em desuso. E a gente observou nisso um nicho, uma possibilidade, né? Só que para adaptar a utilização dos resíduos às nossas técnicas de produção, a gente precisou desenvolver uma metodologia própria de produção. Então, além do que a gente aprendeu com o Gaspar de produção de calçado, a gente precisou ir um pouco além, de procurar mais informações em técnicas, em recursos e ferramentas, né, através de literatura, internet, porque nós estamos em Curitiba, então a gente está um pouco fora do setor, e encontrar fornecedores também que atendessem às nossas demandas, né? Porque o calçado, ele é um produto complexo, são mais de 10 componentes que se utilizam em um único produto, né? Não só couro ou só tecido, mas também a sola, o látex, estrutura, vai metal, ilhose, cadarço. Então a gente não consegue usar tudo proveniente de resíduo industrial, mas o que a gente encontra e consegue inserir, a gente utiliza. E desenvolvemos metodologias de produção próprias, que são exclusivos nossos, e nós temos como objetivo otimizar isso para poder entregar um produto de melhor qualidade, né, de uma origem bem legal, e poder continuar exercendo esse trabalho aí de recuperação de resíduos e gerar menor impacto na produção. A gente vem tendo até como um lema assim bem que define bastante o nosso trabalho, que é produzir menos, em menor quantidade, porém com mais qualidade, né? E a marca, uma curiosidade também interessante é que Gasp vem de uma onomatopeia de quadrinhos. Quando o personagem ele se impressiona com alguma coisa, quando ele se assusta, ele tende a fazer... Em inglês, né, também a tradução literal é para essa ausência de ar, mas a gente optou pelo nome como uma homenagem ao Gaspar, por ter nos ensinado esse ofício, o qual a gente tem bastante carinho e apreço. E hoje você consegue conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho acessando o nosso site, gaspdesigncwb.com. A nossa produção ela é bem slow. A gente não costuma utilizar, na verdade, o termo upcycling, né, que se refere ao reaproveitamento de algum recurso já disponível, diferente da reciclagem, que exige a energia para você transformar um resíduo em algum outro material que possa ser utilizado, né? O upcycling, você, a partir de objetos já existentes, transforma em outro produto de maior custo elevado, porque a gente, na verdade, mescla um pouco dessas duas definições, né? De upcycling e de reciclagem. E você encontra também a gente nas redes sociais, a gente está lá, Gasp Design CWB, e eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal para participar desse evento e a todos que assistiram. Muito obrigada, um forte abraço.